Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, Adolfo Clair. Eu vou estar comentando um pouquinho sobre o Egito Antigo, que foi o país, né, a civilização antiga que eu estou vendo na história antiga, né, da matéria da faculdade. Quero mandar um abraço aqui para o irmão Otávio S. Campos. 5 dias atrás ele falou o seguinte: a língua falada no Egito é o árabe moderno, porque é um país árabe e 100% muçulmano hoje. Agradeço aí, Otávio, porque eu não tinha noção de que língua estava sendo falada hoje no Egito, né? Porque antes era o copta e o demótico e também os hieróglifos, né? Os hieróglifos era mais uma língua sacerdotal, o copta era uma língua utilizada em algumas regiões e por aí vai, né? Então, salvo essas proporções, muito obrigado. Por isso que eu gosto do pessoal que é inscrito no meu canal, porque é, é, várias vezes eu erro, ou às vezes eu não tenho uma informação e o pessoal complementa. Então é muito importante vocês olharem os comentários, comentarem também, para enriquecer. 95%, de 95% a 97% dos comentários são muito proveitosos, né? Muito proveitosos, vem para enriquecer, vem para questionar e por aí vai, beleza? Salvo essas proporções, vamos entrar então na história antiga. Uma coisa que eu aprendi sobre o Egito que eu não tinha nem noção, ele tem pântano. No Egito tem pântano. Cara, quando você fala em Egito, você imagina o quê? Você imagina um desertão lascado, que o Egito de fato é deserto e só tem um rio que corta ele todinho, que é o Rio Nilo. Mas, dependendo da região, existe pântanos, porque o Egito ele é um oásis enorme, né? Devido ao Rio Nilo, ele é um grande oásis. E tem regiões pantanosas. Eu achei da hora, cara. Eu falei, legal. Um detalhe que eu nunca parei para analisar no Egito é o período em que ele teve sua independência. Ele teve uma unificação ele teve uma unificação política de 3.500 a.C. a 3.222 a.C. Período esse em que ele é dominado pela Grécia, pela Macedônia de Alexandre o Grande. Né? Legal, né? Muito importante isso. E a partir daí o Egito não tem mais uma história independente, ele passa a ser colônia de Roma e por aí vai. Mas o período dele de independência foi muito legal. Uma coisa que é interessante, legal, que eu amei nessa apostila, é que eles observam o ponto de vista econômico. Cara, assim, a forma organizacional dos egípcios, né? Camponeses, você tinha escravos, camponeses, artesãos, você tinha os sacerdotes de segunda classe, sacerdotes de primeira classe e o próprio faraó em si. Então você tinha a ordem a ordem social dos egípcios. Mas o que eu achei fascinante foi a ênfase que deu ao lado religioso, porque quando você fala em Egito hoje, você não fala apenas dos políticos, fala o nome de algum Egito, de algum faraó egípcio, você vai falar Ramsés, né? Mas o aspecto religioso, porque assim, o que unificou o Egito, manteve o Egito unido muito tempo e que manteve as relações sociais dentro do Egito, sim, foram as relações teológicas, relações religiosas, né? Por quê? A religião ela confirma a política e muitas vezes e nem sempre a política confirma a religião. Simples assim. É um fator que a gente pode trabalhar depois. Mas o interessante é que o faraó ele era sim uma figura política, mas ele também era uma figura religiosa. Ele era tido como um deus, ou filho de um deus, ou um semideus, ou um representante de um deus. E o interessante é que ele colocava outras pessoas para organizarem politicamente. Você pode ler em Gênesis, o que ele faz com José? Coloca José como governador do Egito, né? Por que Moisés foi adotado por uma das filhas de Faraó? Ele estava sendo treinado para ser o quê? Possível governador do Egito também. E é interessante que o Egito ele sofreu treta tanto para o lado ocidental quanto para o lado oriental. Interessantemente, o Egito fica na África. Só que a sua história ela é tão importante, ela é tão ligada com o Oriente, porque foi no Egito que você tem aí os hebreus. A história mais conhecida do Egito é contada pela Bíblia, pelos hebreus. E eles ficam onde? No Oriente. As primeiras tretas que tem não é com o Ocidente, as primeiras tretas que se tem é com o Oriente. O Oriente vem tentar conquistar o Egito.
né? Então, o Egito ele passou por essas fases. Mas uma coisa que é fascinante é que as relações sociais que existiam dentro dele, a sua unificação política, ela foi praticamente constante de 3.500 a.C. até a 322 a.C. Então, assim, por 3.200 anos, basicamente, ele não é que ele permaneceu inalterado, mas as alterações foram mínimas nas relações internas, vindo mudar apenas com os gregos. Então, é um detalhe assim que, cara, vou falar para vocês, eu não sabia. Menciona aqui vários faraós egípcios, né? Menciona as práticas econômicas, que era mais a parte agrária, né? A parte de agricultura, em volta do rio, em volta do rio Nilo, basicamente, né? E fala um pouquinho sobre os camponeses e tal. Deixa eu ver aqui alguma coisinha aqui. Deixa eu ver. Fala dos pântanos. Interessante. Vai falar dos períodos, né? É legal que tem assim. Vai mencionar aqui na apostila da minha faculdade aqui. Antes de 4.500, período paleolítico e mesolítico. 4.500 a 3.500, períodos neolítico e eneolítico pré-dinástico, que eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas depois eu vou dar uma olhada nisso aí. 3.500 a 2.920, período da unificação proto-dinástica. O quê? Você tinha o Egito do Norte e o Egito do Sul, basicamente. Aí o que acontece? Nesse período começa a unificação, né? Na verdade, a unificação dos dois impérios, e aí o Egito passa a ser o Egito que nós conhecemos hoje. Aí temos aqui 2.920 a 2.575, dinástico primitivo, 2.575 a 2.134, reino antigo, aí 2.134 a 2.040 vai ser o período intermediário, que é um período que eles, pelo que eu li aqui na apostila, parece que eles não tinham uma certa independência, mas foi um período curto. Aí depois 2.040 a 1.640, reino médio, 1.640 a 1.550, segundo reino intermediário. Depois vai ter o Reino Novo, terceiro período, época tardia, período ptolomaico, né, 332 a 31 a.C., que é período dos Ptolomeus. 30 a.C. a 311 é o período romano. E depois de 311 DC a 642 DC, período romano ocidental. E 642, fim do mundo egípcio e conquista muçulmana. Por isso que atualmente no Egito se fala árabe, devido a isso. Então são algumas mudanças. Acho que as mais importantes começam com os gregos, né, em 332 a.C., e depois você tem a 30 a.C. o Egito sendo dominado por Roma, e depois mantendo-se ali com o período romano oriental, bizantino, né, 311 depois de Cristo a 642, e depois a sua destruição final, né, por causa da conquista muçulmana. Então eu achei muito interessante, né? Vai falar um pouquinho sobre as pirâmides, mas de pirâmide todo mundo já está de saco cheio de se falar. Também vai falar aqui de alguns reis, né? Dinastias egípcias. Vai falar a forma de pirâmide, né? De construção piramidal. Basicamente é isso aí, né? O culto fúnebre, estava me esquecendo. É interessante como a religião ela mantinha as relações. Por quê? Um egípcio, ele não fugia do Egito, né? Eu sou um escravo no Egito, por que eu não vou fugir do Egito? Eu nasci, fui vendido como escravo, e por que eu não fujo do Egito? Porque eles entendiam, de certa forma, que a relação deles ali, a função que eles estavam cumprindo era uma missão divina. Então eles poderiam estar sofrendo agora, mas depois eles iriam, de certa forma, para um paraíso, para um céu. E essa era a mentalidade deles. Então eles pensavam que se eles fugissem do Egito, eles não tinham direito a esse céu, né? O escravo, normalmente, ele tinha uma vida melhor do que a de um camponês, só que o camponês ia para o céu, o escravo não. Né? Isso é interessante, essas relações, é muito fascinante. Então era muito difícil alguém mudar de classe social, né? De escravo passar a governador, é um caso excepcional contado ali na Bíblia. Mas na grande parte das pessoas era impossível, tipo, a pessoa não mudava de classe social, né? Isso é interessante. E a religião ela era muito importante para esse controle. Eu acho tremendo isso, né? Essa observação, né? Me lembro até de Edward Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano, que ele fala assim:
A religião nunca vai estar contra a política. Você nunca vai ver um sacerdote contra um político. Nunca vai ver. Nunca vai ver. Porque a religião, ela confirma a política. E essa observação de Edward Gibbons, feita em 1888, eu vi claramente nessa apostila aqui, falando sobre o Egito, eu achei fascinante, né? Eu achei fascinante. Então, assim, a religião, ela mantinha controle, ela mantinha o controle sobre a população, né? E isso fez com que as questões sociais não alterassem muito, né? Existem vários deuses, Ra, Osíris, o próprio Nilo, né? Anubis, e por aí vai. Então, assim, espero ter contribuído um pouco aqui, né? Um pouco do que eu tenho estudado na faculdade. Claro que o Egito Antigo não me interessa tanto. Porém, a próxima matéria, o próximo capítulo dessa apostila, eu vou curtir, eu curti pacas, eu estou na metade, vou ler, depois eu vou gravar um vídeo comentando sobre ela, porque assim, eu achei da hora pacas, que é Grécia Antiga. Mas, né, por esse momento, finalizo o Egito, né? O Egito não é de muito do meu interesse de estudo. Né? Prefiro mais a Grécia ou a própria Roma, estudar um pouco mais a Grécia e Roma, que estão mais ligadas à minha área de interesse. Então, assim, espero ter ajudado vocês, cara. E eu achei muito legal, cara. É muito legal. Assim, uma das coisas que eu acho da hora em fazer faculdade ou você estudar com alguém é que você tem um acesso a um conhecimento sistematizado e um conhecimento que, se você for buscar por você mesmo, cara, você nunca vai saber. Por exemplo, eu, particularmente, se não fosse ler nessa apostila sobre o Egito Antigo, alguns detalhes eu jamais saberia. E quem sabe isso no futuro se torna alguma coisa que eu possa querer pesquisar com mais profundidade, porque o Egito está ligado com a Bíblia. E é nisso que eu quero finalizar. No início da Bíblia, Gênesis é mencionado. Abraão passa pelo Egito. O povo de Deus passa pelo Egito. Né? Você tem lá Jacó, você tem o povo de Deus saindo do Egito. Você tem o livro de Êxodo, que é praticamente metade do livro contando a saída do Egito. Os primeiros capítulos de Êxodo falam sobre isso. Depois você vai ter o Egito, mencionado algumas vezes parcialmente em alguns profetas, né? Isaías, se não me engano, tem alguns profetas no meio do caminho que profetizam sobre o Egito, mas é interessante como uma citação lá no Apocalipse, né? Uma cidade que tem um nome por Sodoma e Egito. Então, o Egito é uma figura que ela é colocada na Bíblia. Né? Então, sim, se está na Bíblia, é do meu interesse. E também é história, então é do meu interesse. Só que eu não tenho uma visão tão focada neste assunto. Né? A gente estuda para coisa. Mas eu achei fascinante. Então, assim, o bom da faculdade, o bom de estudar numa faculdade, ou estudar com alguém, por exemplo, quem quiser estudar grego comigo, crítica textual, eu faço a mesma coisa, eu coloco os assuntos de maneira sistematizada. Tá? Basicamente isso. Então, eu acho legal esse negócio de estudar. Não é que vá aprender tudo, mas a gente começa a arranhar um pouquinho daquilo que por mim eu não buscaria. Por mim eu não buscaria. Ou, de certa forma, teria alguma dificuldade. Mas é isso aí. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Próximo vídeo, Grécia Antiga.